pensamos no modelo cristão para seguirmos, devemos olhar para Cristo. Nós não somos perfeitos, e se vocês notarem, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu nunca falo você é isso ou você é aquilo, mas eu falo em nós, porque nós somos a igreja do Senhor, somos um só corpo. Aleluia. E aí, muita gente, quando está pregoando, admoesta para eles, para vocês, para esse aqui. Eu creio que nós devemos falar: nós somos, nós erramos, somos falhos, pequeninos, mas precisamos apregoar a palavra de um Deus Todo-Poderoso. Precisamos ser testemunhas de Cristo. E para sermos testemunha de Cristo, não podemos usar as nossas palavras, nem tampouco olhar para as nossas limitações. Devemos tão somente olhar para o alvo, e o nosso alvo é Jesus. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso e diz: prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo. Ou seja, não é o irmão, não é a irmã. Precisamos estar moldados para Cristo, porque se nós formos olhar, nós somos indignos de estarmos na casa de Deus. Nós somos indignos de sermos portadores da sua palavra. Nós somos indignos de conhecer ao Deus tão maravilhoso e tão ilimitado. Mas a quem Ele quis se revelar, Ele se revelou. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E assim sendo, nós temos a obrigação agora de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 5, onde nós vamos ver o ícone, Jesus Cristo, apregoando a palavra de Deus. Eu acho lindo, e que aqueles que podem ficar de pé vão ficando, eu acho lindo é que quando Jesus está pregoando lá no Sermão da Montanha, ele vai, senta e começa a pregoar, mostrando que há momentos em que qualquer que seja a posição do corpo, a nossa alma vai estar de joelhos. Então, se você pode, ficar de pé e eu farei a leitura. Se você não pode, enquanto você está ali, não tem problema, eu farei a leitura do mesmo jeito. Aleluia. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal é pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem tampouco se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos os que estão nas casas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu e na igreja dos amém. Amém. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor nessa tarde. Glória a Deus. O ícone é Cristo. Ele é o nosso padrão de excelência. Jesus Cristo chega na montanha, procura um lugar alto para que seja visto e manda que os outros escutem
escutem o que ele tem a dizer. Ao chegar na montanha, ele agora se assenta. Vocês podem mentalizar isso. Numa montanha, Jesus sentado, ensinando. Ensinando o quê? As bem-aventuranças. Primeiro eu quero definir os termos para que vocês possam entender. Bem-aventurado é aquele que está acima da linha da felicidade. Porque a felicidade é algo que pode ser momentâneo. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha sido feliz em todo o tempo. Há momentos de amargura, momentos de dor, há momentos de dificuldade, e às vezes nós somos abalados, porque as crises vêm. As crises vêm na nossa família, as crises vêm no nosso trabalho, as crises vêm em todos os lugares, inclusive na igreja. Então, bem-aventurado é alguém que está acima disso, que não vai se incomodar com as circunstâncias, porque na verdade ele sabe o que está escrito lá em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, para tudo tem um propósito. Você começa a analisar. Quando as coisas estão bem difíceis, que você não estiver entendendo o que está acontecendo, você pode mentalizar isso. Aleluia. Deus tem um propósito nisto. Aleluia. Eu não quero saber para quê. Eu sei que Deus tem um porquê nisso. E se nós amamos Deus e a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, se nós sabemos que tudo vai cooperar para o meu bem, eu tenho que simplesmente esperar um pouquinho, na minha longanimidade, na minha paciência, porque no final das contas eu sei que eu vou cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que cantará o hino da vitória. Essa momentânea aflição não pode ser comparada à glória que há de se revelar em nós. Nós passamos por lutas, por batalhas. Tem algumas batalhas que a gente quer até largar, não é verdade? A batalha está tão reunida que você diz assim, vou largar essa luta. Não adianta não. Não é para mim essa luta não. Mas aí você olha e vê um homem carregando uma cruz no sol escaldante de Jerusalém. Esse homem está indo carregando a sua cruz e ele está indo para ser crucificado. Ele está ali com a coroa de espinhos em sua cabeça, com um manto púrpura de escárnio sobre os seus ombros, está sendo chicoteado, cuspido e esmurrado, e ele não desistiu em momento algum. Isso me motiva. Aliás, isso me disciplina, porque motivação é outra coisa que é sentimento. Tem dia que você está motivado e tem dia que você não está motivado. Mas quando nós somos disciplinados pelo testemunho de Cristo, que é o nosso ícone, aí nós vamos passar com os pezinhos pelos pedregais. Aí nós vamos sentir as patadas no lombo. Aí nós vamos sentir as aflições desse tempo presente. Mas nós vamos entender aquilo que Jesus disse. Queres vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Aí nós vamos entender o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Aí nós vamos entender por que as pessoas se acotovelavam para ouvir aqueles ensinamentos. Ele começa dizendo no versículo 1: bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo que aqueles que são humilhados, que aqueles que muita gente diz que não é nem espiritual, é desses aí o reino dos céus. E aqueles que se fazem de espiritual demais, esses aí não vão ver o reino dos céus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Precisamos entender que nós não podemos ser nem muito e nem pouco, devemos buscar o equilíbrio espiritual. Precisamos entender que nós não somos, mas Deus é. Precisamos entender que somos restos do barro que sobrou. Nós precisamos entender que somos barro, mas Deus, vamos vasos, mas Deus não nos fez vaso de ouro, Deus fez vaso de barro. Precisamos entender que de vez ou outro o olheiro vai nos quebrar todinho, vai nos refazer. Precisamos entender que estamos em plena evolução, e se estamos evoluindo
dele. Mas de uma coisa você pode ter certeza, a Bíblia está nos assegurando em Romanos 8, verso 37, nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, se a minha vitória já está garantida pela cruz de Cristo, se a minha vitória já está garantida pelo sangue que escorreu naquela cruz, hoje eu só preciso glorificar e exaltar o nome dele, tendo a consciência limpa de que eu estou no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Precisamos ser pacificadores, precisamos ser limpos de coração, precisamos ser misericordiosos, precisamos ter sede de justiça. E qualquer que a palavra está dizendo, pastor, que precisamos nos alimentar da água da vida, porque quanto mais nos alimentarmos da água da vida que Jesus nos dá, menos sede de justiça teremos. Jesus é um símbolo de que abriu mão dos seus direitos, nem para falar, para se defender, ele abriu a boca. E que justiça é essa que o Senhor está falando, pastor? A justiça que vem do trono da glória de Deus. Porque a justiça dessa terra pode até falhar, a justiça dessa terra pode até demorar, mas a justiça de Deus no tempo certo chega. Deus, ele é o justo juiz, e ele não é um Senhor qualquer, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É o nosso Deus quem faz, desfaz e volta a fazer. Aleluia. Aí eu agora vou chegar e vou estar criticando a forma dos Deus como esse agir. Quem sou eu? Quando ele fala aqui no versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu paro, medito e digo: é mesmo, Senhor, bom é sermos perseguidos. Não é que o pastor William seja perseguido, mas todo crente é perseguido. Todo crente verdadeiro é perseguido. Todo crente sofre perseguição. E se você é um cristão verdadeiro e não sofreu perseguição, ou se não está sofrendo agora, tem alguma coisa errada com você. É sinal que você não está cutucando a casa de Marimão. Mas ele diz mais: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele vai dizer, mas assim, olha, não vão só perseguir vocês não, eles vão também mentir contra vocês, eles vão também levantar falso testemunho, eles vão te apontar, vão te injuriar e vão dizer tudo isso por minha causa, não é por causa de você não. Quer ver o povo parar de te perseguir? Quer ver o mundo deixar você de lado, mas está só você para o mundo? Porque quem está do lado de lá não é perseguido não, é nada. Quem está no mundo já está com ele. O que é que o inimigo vai fazer com quem já está no mundo? Ele vai querer destruir os relacionamentos do corpo de Cristo. Ele vai querer colocar dúvida na cabeça do povo de Deus. Ele vai querer tirar da zona, daqui do centro da vontade de Deus, aqueles que têm algo para fazer para Deus. Porque a nossa carne milita contra o Espírito. Mas uma coisa eu quero dizer nessa tarde, e que valha esse conceito que eu vou lhe dar, e esse ensinamento para toda a tua vida. O maior inimigo que temos somos nós mesmos. Própria família. O maior inimigo que temos somos nós. É a nossa própria carne. O apóstolo São Paulo trava uma guerra. Que era o mesmo apóstolo que tem a armadura de Deus sobre ele. Ele trava uma guerra